Bom, nós somos o grupo 6, vamos estar falando dos crimes resultantes de preconceito, raça ou cor. Vou dar uma contextualizada, uma introduzida no tema. A palavra preconceito, ela é um substantivo abstrato que significa ato de julgar ou emitir juízo sobre algo que ainda não se tem conhecimento, né? Sempre aconteceu e no Brasil não seria diferente. Pesquisa do Observatório Terceiro Setor indica que 61% dos entrevistados concordam com frases machistas, 46% concordam com frases racistas, 44% com frases homofóbicas e 30% gordofóbicas. Foi uma pesquisa feita com 4 tipos de preconceito em frases cotidianas, né? 83% não se considera racista, mas 73% admite já terem feito comentários preconceituosos ou agressivos. No Brasil existe um mito de que, por sermos um país miscigenado por brancos, negros e índios, somos todos iguais, então não existe racismo. Só que essa uma fala que só dificulta o debate, porque uma população que não se reconhece não consegue reivindicar os seus direitos. Visto isso, foi necessário no Brasil criar a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 89, para cumprir os direitos constitucionais fundamentais, que é a Lei do Racismo. Ela é a nova redação da antiga Lei Afonso Ariano, de 1930, de 3 de junho de 51. No entanto, a Lei 9.459 de 2003 acrescentou os termos etnia, religião e preconceito nacional para ampliar essa lei que tratava mais do racismo. Ele é um crime formal e sem previsão culposa, ou seja, apenas com dolo específico. Olá, meu nome é Milena e agora a gente vai apresentar as categorias da Lei 7716 de 89. A primeira delas vai ser a raça, que do nosso ponto de vista antropológico seria uma categoria social. E diante disso, Paulo José da Costa Júnior ele vem falando que a raça ela vai ser justamente um conjunto daqueles indivíduos que possuem uma mesma origem étnica, linguística ou social. Já conforme o dicionário, a raça é entendida como um conjunto de descendentes e de ascendentes de uma família, de um mesmo povo. É o conjunto daqueles indivíduos que eles dispõem caracteres semelhantes, que dispõem hereditariedade, proveniente de uma mesma árvore genealógica. E assim, para este trabalho, a raça ela vai ser um conjunto de indivíduos que apresentam uma homogeneidade cultural, linguística, compartilhando as suas mesmas histórias, as suas mesmas origens. Já a cor, ela é o fenotipo da pessoa, seria a pigmentação da nossa pele. E é separada em 3 grandes grupos, sendo esses brancos, pretos e amarelo. E o grande ponto é que cor muitas vezes é utilizada no sentido pejorativo, em que as pessoas têm costume de falar, que ela é uma mulher de cor, um homem de cor, referindo a cor como negro, já estando preconceito enraizado aí dentro. Por isso que a gente tem que entender a cor como o somático, a nossa pele, o tom da nossa pele. Em terceiro, a gente tem a etnia, é um aspecto sociocultural, ou seja, é aquele grupo que é culturalmente homogêneo e vem da palavra grega ethos, em que na época era justamente aquele povo que tinha a mesma cultura, a mesma língua, a mesma religião, o mesmo contexto histórico. Só que a gente tem que diferenciar raça de etnia, em que a raça ela é a parte de características biológicas, enquanto a etnia são aspectos culturais. Em quarto, a gente tem a religião, que é a crença. E a lei, a gente tem que destacar que ela não inclui o ateísmo, pois esse é entendido como uma filosofia de vida. Assim, a religião vai ser uma fé, a devoção a tudo aquilo que é sagrado, que liga o ser humano ao ser superior. E por fim, a gente vai ter a procedência nacional, ou seja, é a identificação da origem daquela pessoa dentro do seu âmbito nacional. E a gente vai ter na lei sendo recriminado sempre quando isso for uma forma de discriminação, ou seja, quando a pessoa vier sofrer um prejuízo quando for comparada com uma outra pessoa. Sendo essas, portanto, as 5 características de que a lei aborda. Trouxemos aqui uma comparação entre o crime de injúria qualificado e a lei de racismo, principalmente no que tange o artigo 20. Porque muitas pessoas ainda confundem essas duas modalidades, entendendo se tratar de um mesmo objeto jurídico e de um mesmo sujeito passível, quando na verdade existem diferenças significativas entre a lei de racismo e a figura qualificada da injúria.
A Lei 9.459 de 1997, ela criou novas categorias para a lei de racismo, incluindo a categoria de religião, etnia e procedência nacional. E ela também acrescentou no artigo 140 do Código Penal o parágrafo 3º, criando então a figura da injúria qualificada. E esse parágrafo, ele diz, né, que se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, terá uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Bom, a injúria racial, ela consiste em ofender a honra de alguém, né, valendo-se desses elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem. Então, em geral, está associado ao uso de palavras depreciativas referentes a essas categorias, com a intenção de ofender a honra da vítima. Já o crime de racismo, ele atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a integralidade de uma raça, etnia, religião, e diz respeito a uma ofensa a um grupo de pessoas, e não somente a um indivíduo, como a injúria qualificada prevê. E refere-se também a crimes mais amplos. Ao contrário da injúria racial, cuja prescrição é de 8 anos, antes de transitar em julgado a sentença final, o crime de racismo ele é inafiançável e imprescritível, conforme o dispositivo do artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal. Bom, meu nome é Karina e eu vou falar sobre a imprescritibilidade dos crimes de racismo. A imprescritibilidade dos crimes de racismo está previsto no artigo 5º, inciso 42 da Constituição, que fala que a prática do racismo ela constitui um crime inafiançável e imprescritível e está sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Muito embora a Lei 7.716 tenha colocado também como crime de racismo as questões de religião e de etnia, muitos autores ainda entendem que o crime de racismo é aquele somente ligado à raça e à cor. E aí, nesse sentido, a gente tem uma posição do STF, que em 2003 condenou, né, o Elvanger por 8 votos a 3. E era o seguinte, o Elvanger, ele sempre escrevia livros, né, durante muitos anos, com conotações de cunho racista, falando que, né, assim, negando o fato histórico do Holocausto e tudo mais. E aí, essa posição do STF, né, deixou muito clara que, para ele, também os crimes relacionados à religião se enquadram como racismo e que também são imprescritíveis. Mas diante dessas muitas ponderações, a gente percebe que mesmo depois de quase 20 anos, a lei ainda tem, né, muitas interpretações, vários autores entendem ela de maneira diversificada. E agora eu quero, para finalizar o vídeo, trazer um fato muito relevante sobre o tema do nosso trabalho, que acabou ocorrendo até recentemente, no dia 28 de outubro, que foi uma decisão do STF, que acabou por equiparar o crime de injúria racial ao crime de racismo, no sentido de ele se tornar igualmente imprescritível e inafiançável. Como mencionado anteriormente na nossa apresentação, os crimes de racismo e de injúria racial, eles não se confundem, já que o crime de racismo ele é voltado mais para a coletividade, enquanto que a injúria racial é mais para um sujeito específico. Ficou decidido pelos ministros do STF que a injúria racial ela é uma forma de discriminação sistemática. Então, ela acaba por configurar o racismo da mesma forma. E com isso, a injúria racial ela passa a ser enquadrada pela lei de racismo também, assim como quaisquer outras ofensas relacionadas à cor, etnia e até à procedência nacional, tendo também a pena sido aumentada de 1 a 3 anos para 2 a 5 anos de reclusão e multa. Vale destacar também que esses crimes eles acabam por ofender diretamente a honra e a imagem do ofendido, chegando até a ferir o princípio da dignidade da pessoa humana, em desacordo completo com os direitos constitucionais do cidadão. Além disso, como menciona o advogado José Sérgio Nascimento Júnior, a Constituição ela acaba por promover, né, através da República, o princípio do bem-estar de todos, do bem comum,
sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e qualquer outra forma de discriminação. Sendo assim, o artigo 4º da Constituição Federal ele acaba por apontar, né, de que os atos de racismo que venham a ocorrer eles não são tolerados, conferindo a eles esses atributos de imprescritibilidade e de serem inafiançáveis, né? Então não faria nenhum sentido a injúria racial, por exemplo, também não ser punida da mesma forma, já que, de certa maneira, ela também discrimina e ofende a coletividade a qual a vítima pertence.